Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada bíblica na carta que escreveu o autor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 17 a 19. O meu desejo é que você se sinta à vontade conectado à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora eu vou compartilhar a você a parte 6 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus, o seguinte significado e conteúdo: a ameaça da incredulidade. Por essa você não esperava. Abra sua Bíblia em Hebreus 3, versículos 7 a 19. A passagem em tela, o autor aos Hebreus avança da argumentação para a exortação, visto que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é superior a Moisés. Voltar ao judaísmo nessa época de perseguição seria um erro tão trágico quanto aquele que Israel cometeu quando a nação se voltou contra Moisés em Cades Barneia. No texto anterior, vimos que Moisés foi fiel à missão que Deus lhe deu. Então, por que não introduziu Israel na terra de Canaã? A resposta encontra-se nessa passagem que agora vou compartilhar e considerar. A passagem descreve a incredulidade manifestada por Israel, como a registram os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Depois de provar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que Moisés, e depois de demonstrar que aqueles que se levantaram contra Moisés pereceram no deserto, o autor aos Hebreus aponta que virar as costas para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é um pecado ainda mais grave e de consequências ainda mais devastadoras. Se os que endurecem seu coração sob o ministério de Moisés foram castigados duramente, quanto mais aqueles que endureceram seu coração sob Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que é maior do que Moisés. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa salvação. O autor da epístola aos Hebreus aproveita o fato de Israel não ter entrado em Canaã, a terra prometida, como aviso solene, uma tremenda advertência a seus leitores. Para destacar a força dessa advertência, aqui agora vou compartilhar um paralelo entre Israel e os leitores da epístola aos Hebreus. Primeiro, Israel tinha sido escravo no Egito. Seus leitores haviam sido escravos no judaísmo. Segundo, Israel tinha deixado o Egito cheio das mais altas esperanças. Seus leitores
haviam deixado o judaísmo e aceitado o cristianismo com zelo e entusiasmos reais e sinceros. Terceiro, Israel vacilou em sua fé em virtude das dificuldades que lhe depararam na jornada a Canaã. Seus leitores estavam vacilando na fé em Cristo Jesus por causa das perseguições. Quarto, Israel tinha procurado voltar ao Egito. Seus leitores estavam pensando em voltar para o judaísmo. Quinto lugar, aquela geração de Israel pereceu no deserto por causa da sua incredulidade. Seus leitores pereceriam se persistissem em sua incredulidade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Como fica claro, o autor aos Hebreus, deixando a exposição para a exortação, ele faz no texto em apreço várias exortações que vou abordar aqui agora para você que está conectado. Ouça a voz do Espírito Santo através da Escritura. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o pneuma agios, Espírito Santo, hoje, semeron, se ouvirdes a sua voz. A Bíblia diz, eu acredito. O autor aos Hebreus não menciona o nome de Davi, que escreveu os Salmos 95, citado nesse versículo, mas diz que o que Davi escreveu no Salmos 95 é a própria voz do Espírito Santo. Assim, ele entende que a Escritura é inspirada e ouvi-la é ouvir o próprio Deus. O Espírito Santo fala ao homem por meio da palavra de Deus. Deus é o autor primário da Escritura e o homem é o autor secundário por quem Deus fala. O que encontramos nos livros dos profetas são as palavras de Deus mesmo, e não as dos homens. Sua exortação à igreja dos Hebreus não procede dele mesmo, emana das Escrituras. Sua autoridade para exortar o povo de Deus não vem dele mesmo, mas do próprio Espírito Santo. Se você deseja ouvir a voz do Espírito Santo, precisa voltar para as Escrituras, pois ela é a sua fonte e seu intérprete. Deus ainda fala, e nos fala por sua palavra. Você é conclamado a ouvir, a crer, a obedecer e a proclamar a palavra de Deus, a Bíblia. Não endureça o seu coração. Continue ouvindo a voz da Bíblia. O povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte e poderosa. Deus quebrou o jugo do povo e o tornou livre. Deus desbancou as divindades do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez chover maná do céu. Deus enviou codornizes para alimentar o povo e não permitiu que suas sandálias
e vestes envelhecessem. Deus enviou uma coluna de fogo para aquecer do frio da noite e clarear o caminho pelo deserto. E ainda mais, Deus enviou uma coluna de nuvem para refrescá-los no calor do dia. Deus derrotou diante deles os seus adversários e manifestou diante deles a sua glória. Milagre após milagre foi realizado por Deus para suprir suas necessidades e cumprir suas promessas. A despeito de tudo isso, o povo de Israel insurgiu-se contra Deus. O povo de Israel duvidou da presença de Deus entre eles. O povo de Israel murmurou contra Deus e provocou Deus a ira. Então Deus jurou na sua ira não permitir ao povo de Israel entrar na terra prometida. O povo israelita rebelou-se, perambulou pelo deserto por 40 anos e suas areias escaldantes tornaram-se o cemitério para sepultar seus mortos. Quero que se lembre disso. Agora, o autor aos Hebreus exorta a igreja a não incorrer no mesmo pecado. Há em Hebreus outras advertências similares, como em Hebreus 6, 4 a 8 e 10, 26 a 31. Contudo, essas advertências não nos permitem deduzir que todos os crentes a quem ele se dirige eram nascidos de novo e justificados pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O autor aos Hebreus, obviamente, não está negando a doutrina da perseverança dos santos. Ele, o autor aos Hebreus, não corrobora a ideia de que um salvo possa perder a salvação. A apostasia é algo que acontece apenas com aqueles que se aparentam ser verdadeiros crentes. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na conclusão do Sermão do Monte, falou a respeito dos falsos crentes. Em Mateus 7, 21 a 23, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mencionou o solo duro, o solo rochoso e o solo cheio de espinhos na parábola do semeador, onde a semente não frutificou. Mateus 13, de 1 a 23. Judas Iscariotes, mesmo sendo um apóstolo, não era convertido a Jesus Cristo, por isso não estava limpo. Ele, Judas Iscariotes, era ladrão. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chamou-o de filho da perdição. Demas, depois de ter sido cooperador do apóstolo Paulo, abandonou-o por ter amado o presente século. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar agora alguns significados e conteúdos. Em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa contra Deus. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, Hebreus 3:8, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, Hebreus 3:9. Pense mentalmente,
não foram os egípcios, nem os povos pagãos, os acusados de dureza de coração, mas o povo de Deus, o povo de Israel. As palavras gregas, não endureçais, esqueronte, são usadas em referência à ressecação ou ao enrijecimento por doença ou à rigidez fria daquilo que deveria ser maleável e macio. O cerne de todo o problema é o problema do coração. Os israelitas cometeram 3 pecados contra Deus. Primeiro, provocação. Em Êxodo 17:7, o lugar da provocação é chamado de Meribá, que é traduzido por rebelião. A palavra grega provocação, parapikrasmos, usada para rebelião, ocorre no Novo Testamento apenas aqui e no versículo 15, e vem da raiz pikros, que significa amargo. Pode ter sido sugerida pelo incidente em Meribá, onde a água achava amarga. Já parou para pensar nisso? Agora, tentação. Em Êxodo 17:7, o lugar da tentação é chamado de Massá, que é traduzido por tentação. Puseram o Senhor à prova. Os israelitas não se rebelaram contra Deus apenas uma vez. Depois da volta dos espias, eles colocaram Deus à prova 10 vezes. Segundo lugar, o pecado é uma ingratidão a Deus. Hebreus 3:10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram do coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Hebreus 3:10. O povo de Israel provocou Deus à ira, tentou a Deus e o colocou à prova durante 40 anos. Ao longo dessas 4 décadas, Deus lhe mostrou as suas obras, Deus realizou milagres para abençoá-los e eles ainda assim se rebelaram contra Deus. Deus lhes demonstrou o seu cuidado e eles, os israelitas, se insurgiram contra Deus. Deus lhe revelou seu amor e eles, os israelitas, viraram as costas para Deus. O pecado é uma conspiração contra a bondade de Deus. O pecado é uma afronta à graça de Deus. O pecado é um gesto de profunda ingratidão à generosa providência de Deus. Deus disse a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Números 14, versículo 11. A Bíblia diz: eu acredito. Em terceiro lugar, o pecado atrai a ira de Deus. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram do coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 3, versículo 10 e 11. O pecado é maligníssimo, pois se insurge contra o Deus Todo-Poderoso. Deus ficou indignado
contra os israelitas. Sua ira se acendeu contra o povo. Então Deus jurou na sua ira que o povo não entraria em seu descanso. O descanso que Deus tinha para os israelitas era em Canaã. O descanso de um tempo de servidão no Egito e das exaustivas peregrinações no deserto. Deus chama meu descanso, porque o prometera a seu povo. Já parou para pensar nisso? Em quarto lugar, o pecado é uma resistência deliberada e contínua contra Deus. Deus acusou o povo de Israel de sempre errar no coração e desconhecer os seus caminhos. Pecar é errar o alvo. Pecar é tapar os ouvidos à voz de Deus e desobedecer-lhe. Pecar é desviar-se dos caminhos de Deus em vez de andar neles. Não se renda à incredulidade. Continue ouvindo a voz da Bíblia. Os pecados de Israel contra Deus foram uma expressão afrontosa da incredulidade. Eles, os israelitas, não creram nas promessas de Deus. Eles, os israelitas, duvidaram da palavra de Deus. Esse mesmo perigo ainda hoje ameaça a igreja contemporânea. Por isso, o autor aos Hebreus faz algumas exortações. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Em primeiro lugar, acautele-se contra a incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Blepos adelphos. Hebreus 3,12. No sentido, Hebreus 3,12 pode ser chamado de resumo das exortações pastorais na carta. A palavra grega blepon, tende cuidado, está no imperativo presente, que expressa uma duração contínua. Você precisa vigiar constantemente. A incredulidade é um laço. A incredulidade é uma armadilha insidiosa que, como rede, lhe apanha e lhe torna prisioneiro. A incredulidade é a recusa obstinada de crer em Deus e ainda mais nas suas promessas. Você precisa, portanto, vigiar. Você precisa estar alerta. O seu coração é enganoso, corrupto e inclinado a desviar-se de Deus. Você precisa ter cautela. Essa expressão, tende cuidado, aparece novamente em Hebreus 12:25 e nos dois casos há uma questão séria envolvida. Assim como os israelitas se tornaram presa da descrença, seus sucessores, os cristãos, devem ter cuidado para não caírem nas mesmas armadilhas. Pense nisso. Em segundo lugar, a origem da incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade. Hebreus 3,12. A expressão grega perverso poneros, cardia, perverso coração, significa coração maligno. O cardia, coração poneros,
O coração maligno e pervertido é o laboratório no qual a incredulidade é criada. O cardia pôneros, o coração maligno, o coração perverso, é o útero no qual a incredulidade é gestada. A incredulidade apistia não vem de fora, mas de dentro do próprio coração cardia pôneros, coração maligno. Em terceiro lugar, o efeito da incredulidade. Hebreus 3,12, que vos afaste do Deus vivo. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega apostenai, traduzida aqui por afaste, dá origem à palavra apostasia, que sugere o fim terrível a que a descrença em Deus conduz. A incredulidade desemboca na apostasia, o desvio da verdade e o afastamento do Deus vivo. Afastar-se de Deus a despeito do seu livramento, da sua providência e das suas obras extraordinárias é uma conspiração contra seu amor. Apartar-se de Deus e enveredar-se pelo caminho da morte é uma loucura, é uma demência. Em quarto lugar, a ameaça da incredulidade, Hebreus 3,13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é enganoso, pois oferece prazer e dá desgosto. O pecado oferece liberdade e escraviza. O pecado oferece vida e mata. O pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir, reterá mais tempo do que você gostaria de ficar e custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é um embuste, uma farsa. O brilho do pecado é falso. Suas ofertas são mentirosas, seu salário é a morte. O pecado tem a capacidade de calcificar o coração, anestesiar a consciência e destruir a vida. O pecado é enganoso por natureza. O pecado é atraente no exterior. O pecado é corrupto por dentro. Parecendo sábio, o pecado cega os homens para a verdade, oferecendo promessas de ganhos. O pecado leva inexoravelmente à ruína em todos os sentidos que você pode pensar ou imaginar. Em quinto lugar, o antídoto contra a incredulidade. 3 são os antídotos apontados pelo autor aos Hebreus contra a incredulidade. Se sente preparado para ouvir? A exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, Semeron. Hoje, Semeron é estendido para representar a totalidade da presente era da graça. A afeição fraternal leva à admoestação mútua e esta mantém a integridade da família da fé. A igreja é uma comunidade de irmãos que se amam e que se velam uns pelos outros. Precisamos ser exortados, confrontados e consolados uns pelos outros. Não podemos enfrentar o pecado sozinhos. Precisamos de cuidado dos membros da família da fé
todo dia, o dia todo. Negligenciar isso é dar brechas ao endurecimento do coração. Se a igreja for fiel a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, individual e coletivamente, o perigo da apostasia se retirará de seu perímetro. Já parou para pensar nisso? A nossa união com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Estamos unidos a Cristo, como membro do corpo, a cabeça, e como um ramo a videira. Somos membros do corpo de Cristo. Estamos enxertados nele, Cristo. Fomos crucificados com ele, Cristo. Morremos com ele, Cristo. Ressuscitamos com ele, Cristo. Estamos assentados nas regiões celestiais com ele, Cristo. Nossa união com ele, Cristo, é orgânica e vital. Guarde isso em sua mente. A perseverança na fé, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14. O paralelo entre Hebreus 3,6 e 3,14 é assaz estreito. Somente os crentes que continuam a professar com firmeza sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realmente são salvos. Saiba que a incredulidade desemboca em graves pecados contra Deus. O autor aos Hebreus retorna novamente aos Salmos 95 e a partir daí faz novas advertências sobre o perigo da incredulidade. Esse terrível pecado é a fonte do qual emanam outros pecados. Quer saber que pecados são esses? Se prepare. Em primeiro lugar, a dureza de coração. Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje semeron, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A Bíblia diz, eu acredito, quando Deus fala, ele é digno de ser ouvido e obedecido, em vez de ser resistido. Tapar os ouvidos à voz do Espírito Santo produz endurecimento do coração. Um coração de pedra, mesmo que seja alvo do gotejamento da sã doutrina, nada sente, pois está insensível. Um coração duro rejeita a oferta da graça e permanece rebelde, mesmo distante da mais eloquente expressão de amor. Em segundo lugar, a rebeldia contra Deus. Hebreus 3,16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Hebreus 3,16. O autor aos Hebreus faz uma pergunta e ele mesmo responde: os que ouviram e mesmo assim se rebelaram foram aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Foi o povo a quem Deus libertou, foi o povo a quem Deus cuidou,
Foi o povo que viu os milagres de Deus. Deus deu a eles uma redenção poderosa, líderes consagrados, provisão extraordinária e livramentos portentosos. Mas, diante de tudo isso, os israelitas se rebelaram contra Deus. Em terceiro lugar, o pecado contra Deus. Hebreus 3,17. E contra quem se indignou por 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Novamente, o autor aos Hebreus usa o expediente da pergunta e da resposta para dizer que o povo contra quem se indignou por 40 anos foi o povo que pecou contra ele, cujos cadáveres caíram no deserto. Em quarto lugar, a desobediência contra Deus e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Hebreus, capítulo 3, versículo 18. O autor aos Hebreus ainda pergunta acerca daqueles contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, e responde que são os mesmos que foram desobedientes. A incredulidade desemboca em desobediência e a desobediência provoca o juízo divino. Deus suspendeu a promessa e aplicou juízo contra aqueles que desobedeceram a sua palavra, os israelitas. A incredulidade levou o povo de Israel a buscarem outros deuses, a murmurar, a reclamar de tudo e a desafiar Deus Altíssimo. Em quinto lugar, a privação do descanso de Deus. Hebreus 3,19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Os hebreus não puderam entrar em Canaã, a terra prometida, no descanso de Deus por causa da incredulidade. A descrença rouba Deus de sua glória e rouba o descrente do privilégio das bênçãos de Deus. O capítulo 3 de Hebreus se inicia com a fidelidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e termina com a infidelidade dos israelitas. Acima desse bloco de Hebreus 3, 7 a 19, que nos propõe o quadro sombrio da incredulidade, da apostasia frente ao Deus vivo, brilha o reconhecimento de Hebreus 3, 1 a 6. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior que Moisés. Moisés não era capaz de proteger o povo de Israel contra a apostasia. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no entanto, pode conduzir sua igreja, pode levar-nos até o alvo da glória, a pátria celestial, os céus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode resgatar-nos integralmente. Nada é capaz de nos arrancar das mãos poderosas do Filho de Deus, Cristo Jesus. Em cada tentação que atravessamos, Ele, Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador cria a possibilidade de subsistir. Por isso, vigora na tribulação a palavra de consolo do apóstolo Paulo. O Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e protegerá diante do mal. Amém. Gostou do conteúdo e significado no livro de Hebreus 3, 7 a 19? E agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.